Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lineker Amorim, fundador do Igreja Eficiente. Nesta aula especial eu vou te apresentar os únicos dois caminhos que existem do pastoreio. Você irá descobrir por que algumas igrejas crescem e outras morrem, e como apenas uma decisão pode mudar a sua igreja para sempre. Antes de começarmos, quero compartilhar a história de dois jovens amigos que foram chamados por Deus para exercer o ministério pastoral. Eles eram muito parecidos, frequentavam a mesma igreja, serviam juntos, foram colegas de sala no seminário teológico, se formaram juntos e estavam cheios de sonhos para o futuro. Certo dia, eles foram convocados a assumirem o pastoreio de novas igrejas. Cada um foi enviado para uma pequena cidade do interior e suas igrejas estavam com cerca de 50 pessoas. Eles começaram a jornada ministerial de liderar uma igreja. 18 anos se passaram e estes pastores se reencontraram pela primeira vez após terem assumido o ministério pastoral. O reencontro aconteceu no evento da convenção da igreja. Eles viviam vidas muito parecidas. Ambos já estavam casados, com 2 filhos e continuavam liderando as mesmas igrejas. Mas havia uma diferença. Um pastor iria encerrar as atividades da igreja na próxima semana por falta de pessoas ativas. O outro, recentemente, atingiu a marca dos 500 membros em sua igreja. O que fez essa diferença acontecer? Você já se perguntou, assim como eu, por que algumas igrejas crescem e outras morrem? Posso afirmar para você que não é inteligência, talento ou dedicação no ministério, e também não é que um pastor queira mais crescimento do que o outro. A diferença está na forma em que o pastor lidera a sua igreja. E é por isso que eu estou gravando este vídeo para você e para outros pastores como você sobre liderança da igreja. Neste momento, quero compartilhar com você os dois caminhos do pastoreio, que diferenciam as igrejas que crescem das igrejas que morrem. Os dois caminhos do pastoreio. Descubra por que algumas igrejas crescem e outras morrem. Todo pastor tem um íntimo desejo que suas igrejas cresçam. Eu creio que esse desejo vem do Espírito Santo de Deus, que revela a missão do crescimento para a igreja de Cristo. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como também disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essas duas referências bíblicas apresentam a missão de expandir o reino de Deus aqui nessa terra. A palavra de Deus traz várias analogias sobre plantar, regar, crescer e colher. Em 1 Coríntios 3,7, Paulo apresenta um fundamento muito importante para o nosso estudo sobre o crescimento das igrejas. Está escrito: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Através deste versículo, podemos reconhecer que o crescimento vem de Deus, e nossas responsabilidades como pastores e líderes é humildemente plantarmos e regarmos. Isso significa que devemos dedicar nossos esforços em alcançar mais pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas. E agora eu preciso ser sincero com você. O grande problema é que muitas igrejas e pastores não aprenderam a plantar e regar da forma correta, para que de fato haja o crescimento de Deus em suas igrejas. Isso nos ensina que não tem como Deus dar o crescimento para aqueles que não estão comprometidos em obedecê-lo. E agora só restam dois caminhos do pastoreio: o caminho das igrejas que crescem e o caminho das igrejas que morrem tentando. Estes caminhos dos pastoreios estão relacionados à maneira que os pastores tomam as decisões para suas igrejas, ou seja, nos princípios que direcionam suas lideranças. E existem apenas duas formas de liderar uma igreja: a forma intuitiva e a forma eficiente. Deixa eu te explicar como que funciona cada uma delas. A forma intuitiva de liderar a igreja. A forma intuitiva de liderar depende somente da intuição do pastor. Isso significa que as decisões são baseadas na forma em que o pastor percebe algo através daquilo que ele vê, escuta ou sente, e reage independente do raciocínio ou de uma análise. Deixa eu te dar um exemplo prático para você entender isso de uma forma mais fácil. Imagine as seguintes situações em que um pastor vê cadeiras vazias durante o culto.
Então ele pensa: as pessoas não estão frequentando os cultos. Então ele reage: vamos fazer um evento de comunhão e evangelismo para engajar mais o povo com a igreja. Outro exemplo, ele escuta duas pessoas falando que os líderes da igreja não cuidam dos membros. Então ele pensa: os líderes não estão fazendo um trabalho direito. Então ele reage. Ele convoca uma reunião com toda a liderança para dar uma mensagem de motivação e comprometimento. Outro exemplo é quando ele sente que tem muito trabalho para fazer. Então ele pensa: eu não tenho líderes suficientes para ajudar porque eles não estão comprometidos e capacitados. Logo ele reage, fica triste e aceita a sobrecarga pastoral sozinho. Estes são apenas alguns exemplos de uma liderança baseada na intuição, que é através daquilo que se vê, escuta e sente. É construído um pensamento e o pastor acaba reagindo a este pensamento. O grande problema disso é que a maioria das vezes a nossa intuição está errada. E confiar somente naquilo que vemos, escutamos e sentimos pode construir em nós pensamentos e reações erradas. Na Bíblia, a nossa intuição é muitas vezes representada pela figura do coração. Olha só o que está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Isso ensina que liderar através da intuição, reagindo através dos pensamentos, pode nos enganar facilmente a tomar decisões erradas para a nossa igreja. Voltando nos exemplos que te apresentei, o pastor que viu as cadeiras vazias no culto e pensou que as pessoas não queriam participar, na verdade, poderia ser que as pessoas estivessem em um período de férias e não foram ao culto porque estavam viajando. Isso não significa que as pessoas não querem ir mais ao culto, e criar um evento de comunhão baseado neste pensamento irá gastar recursos de uma forma desnecessária. Já o caso do pastor, que ouviu as duas pessoas falando que os líderes da igreja não cuidam dos membros e pensou que os líderes não estavam trabalhando direito, na verdade, as duas pessoas poderiam estar falando de uma situação que aconteceu lá no passado e em outro lugar. E a reunião que o pastor convocou para motivar os líderes acabou desgastando a relação entre eles com uma situação que nem existiu. E o pastor, que sentiu que tinha muitas atividades para fazer, consequentemente pensou que a liderança não estava capacitada e comprometida o suficiente para ajudar, ele simplesmente ficou triste e aceitou a sobrecarga pastoral. Isso poderia ser totalmente diferente se o pastor tivesse um método de organização da sua agenda e soubesse lidar bem com suas atividades, sendo mais produtivo e delegando da forma correta. Este é o grande problema de liderar a igreja através da intuição. As decisões do pastor podem ter uma grande margem de erro e toda a igreja sofre com as consequências. Muitas dessas decisões poderão parecer simples e fazerem sentido para o pastor, mas não são produtivas para o reino de Deus. Na prática, é como se o pastor estivesse dedicando seus esforços no lugar errado, onde não gera crescimento. Em outras palavras, o pastor estaria plantando e regando no lugar errado. Agora que você entendeu o que significa liderar a igreja da forma intuitiva, eu quero te apresentar o que é liderar a igreja de forma eficiente. A forma eficiente de liderar a igreja. A forma eficiente de liderar a igreja depende de tomar todas as decisões fundamentadas na palavra de Deus. Antes de entrar nos princípios bíblicos que direcionam como liderar a igreja, preciso salientar aqui o valor mais importante que todo pastor deve ter. Este valor que deve estar presente em todo pastor é a oração. A oração é a base do reconhecimento da soberania de Deus em seu ministério pastoral. Através da prática da oração, você reconhece que necessita do direcionamento e bênção de Deus para tudo o que você for fazer. Isso é muito importante e eu preciso dizer que é impossível um pastor liderar uma igreja pela qual ele não ora. A vida de oração é o valor mais importante presente no pastor.
Se você concorda comigo, eu quero te apresentar os 3 princípios bíblicos que devem fundamentar todas as suas decisões para liderar a sua igreja de forma eficiente. O primeiro princípio é saber utilizar a intuição da forma correta. Deus te abençoou com vários sentidos para você ver, ouvir e sentir. A Bíblia irá mostrar que você precisa aprender a usar os seus sentidos para tomar boas decisões. E quando você não usa da forma correta, você poderá falhar. No livro de Provérbios, recebemos uma série de conselhos sobre este assunto. Vamos ler juntos algumas referências. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e eu questione. Estes versículos nos direcionam a saber ouvir e reconhecer os fatos antes de agir. Também aprendemos que é necessário termos a mente aberta para receber novas ideias e adquirir novos conhecimentos. Assim como também precisamos desenvolver a empatia, ouvir e entender ambos os lados antes de tomar qualquer decisão. Você não deve depender totalmente da sua intuição para liderar a igreja, mas deve usá-la de uma forma sábia. O segundo princípio para liderar sua igreja de uma forma eficiente é pedir sabedoria a Deus e saber aproveitar as oportunidades. Vamos ler Tiago capítulo 1, do versículo 5 ao 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabedoria significa ter conhecimentos suficientes para tomar boas decisões. Deus tem o poder de te abençoar com sabedoria de uma forma sobrenatural. Porém, Deus também utiliza a vida de outras pessoas para compartilhar experiências e conhecimentos para você adquirir a sabedoria. Ou até mesmo Deus pode levar pessoas para caminhar com você como mentores que te ajudarão. Vemos isso acontecer em várias histórias na Bíblia, como Jesus e seus discípulos, Elias e Eliseu, e Moisés e Josué. Nos dias de hoje, temos diversos cursos e treinamentos de formação pastoral que são recheados de sabedoria. Assim como existem grupos e comunidades de pastores que se unem para crescerem juntos com a orientação de um mentor mais experiente sobre um determinado assunto. Peça sabedoria para Deus e aproveite as oportunidades de aprendizado que passam na sua frente. Agora, eu vou te apresentar o terceiro e último princípio bíblico para liderar a igreja de uma forma eficiente, que é: confie no Senhor de todo o seu coração. Está escrito em Provérbios 3, no versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este princípio nos ensina que devemos andar pela fé. Muitas vezes, um direcionamento de Deus não fará sentido de forma racional para nós. Assim como atravessar o Mar Vermelho, andar sobre as águas ou mover montanhas através da oração. Não importa a situação atual, se Deus está falando, confia nele. É um princípio bíblico que devemos viver, tanto na nossa vida como também nas decisões para as nossas igrejas. A sabedoria e o conhecimento são importantes, mas confiar em Deus é muito mais. Até aqui eu compartilhei como tomar boas decisões através da palavra de Deus para liderar a sua igreja de uma forma eficiente. Antes de tudo, o valor mais importante na vida do pastor é ter uma vida de oração. A oração faz parte do processo de tomar decisões. Jesus orou antes de escolher os discípulos. A Bíblia diz em Lucas 6,12: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Sabendo disso, vimos que é impossível um pastor liderar uma igreja pela qual ele não ora. E também compartilhei com você os 3 princípios para tomar boas decisões, sendo eles: 1. Usar a intuição da forma correta. 2. Pedir sabedoria a Deus e saber aproveitar as oportunidades. 3. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Estes 3 princípios te ajudarão a tomar boas decisões, porém, apenas eles não garantem o crescimento da sua igreja. E eu preciso te mostrar o porquê.
Por isso, neste momento chegou a hora de compartilhar com você por que algumas igrejas crescem e outras morrem. Não é segredo que milhares de igrejas fecham todos os anos. Toda vez que eu ouço que uma igreja está fechando, o meu coração se entristece. Apesar das vozes de todos os críticos, eu realmente acredito que a igreja local é um farol de luz em um mundo cada vez mais escuro. Mesmo que eu tenha a tendência de ver as igrejas crescerem e darem frutos, há razões para que uma igreja feche? Infelizmente, sim. E essas razões têm se repetido todos os dias. E eu quero compartilhar quais são as 3 grandes razões por que as igrejas fecham as portas e como você deve tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. Razão número 1. A missão perdida. Quando a igreja perde a motivação de viver a missão de Cristo de ir e fazer discípulos e pregar o evangelho a todas as pessoas, a igreja entra no modo sobrevivência. O modo sobrevivência é a tentativa do pastor em manter as portas abertas, não demitir os funcionários e preservar o progresso que fez até agora. E o foco da missão irá sumindo rapidamente durante esse processo. O pastor começa a ver toda pessoa nova como alguém que pode dar e servir, e não como alguém para servir e apresentar a Cristo. Também começa a visualizar todas as decisões por meio de um filtro de custos, o que vale mais a pena do que aquilo que Deus tem mandado fazer. O objetivo da igreja passa da missão de Cristo para uma organização com suporte à vida. Quando a sobrevivência se torna a verdadeira missão da igreja, perde-se a missão e seus dias estão contados. Para evitar essa armadilha em sua igreja, a oração e a prática da missão devem fazer parte do dia a dia da sua igreja, de domingo a domingo. Sua responsabilidade como pastor é ajudar cada membro da sua igreja a reconhecer o seu chamado da missão de Cristo e ajudá-los a praticar através dos projetos e estratégias que a igreja proporciona. Razão 2. Líderes egoístas. Este é um assunto muito delicado, mas é importante você saber disso. Os líderes da igreja não são chamados para comandar um batalhão para o sucesso dos projetos planejados. Os líderes da igreja são chamados para representarem a Cristo e servirem as outras pessoas. O problema começa quando o pastor oferece a oportunidade de uma pessoa não madura na fé para se tornar um líder na igreja. Por falta de capacitação e acompanhamento pastoral, esse novo líder imaturo entende que liderar é mandar nas pessoas para que um determinado projeto venha funcionar. Essa é uma atitude egoísta, em que o líder pensa mais em si próprio e nos projetos da igreja do que nas próprias pessoas que precisam de ajuda. Este problema começa de uma forma inofensiva na igreja, como algo muito sutil e de difícil percepção. Mas eu já vi com os meus próprios olhos igrejas pequenas e grandes fecharem as portas por causa de líderes que se preocupavam mais com eles mesmos do que com a missão. Infelizmente, igrejas fecham porque há divisão na liderança, que desvirtuam a visão e missão da Igreja de Cristo. Mas não deveria ser assim. Para evitar este problema na sua igreja, você precisa aprender a selecionar e formar novos líderes para a sua igreja. Caminhar com eles e ajudá-los a construírem um caráter de Cristo. Não é fácil, mas é necessário. A razão número 3. O dinheiro não financia a missão. O modo como as igrejas lidam com o dinheiro é frequentemente objeto de escrutínio, ou seja, é algo que poucas pessoas têm acesso. Toda igreja é responsável perante a Deus e as pessoas sobre como é utilizado as contribuições. Se a igreja não é transparente com as suas decisões financeiras, facilmente ela poderá despriorizar o financiamento da missão, caindo na terceira razão que mais fecha as igrejas. Financiar a missão é saber distribuir os fundos para a mudança na vida de pessoas. Pessoas que não conhecem a Cristo estão começando a conhecê-lo. As crianças estão sendo nutridas no amor de Cristo. A igreja alcança a comunidade e faz diferença com necessidades tangíveis. Muitas igrejas possuem o medo de serem transparentes em relação às suas decisões financeiras, com receio em que os membros não apoiem as decisões realizadas. A forma mais inteligente que eu conheço que muitas igrejas saudáveis adotam é a eleição de um conselho que auxilia e apoia as decisões dos projetos da igreja.
mantendo cada decisão dentro do foco da missão da igreja. Resumindo para você as 3 decisões mais frequentes por que as igrejas morrem. Primeiro, missão perdida. Segundo, líderes egoístas. E terceiro, o dinheiro não financia a missão. Em contrapartida, agora eu vou te apresentar por que as igrejas crescem. E antes de começar a compartilhar algumas experiências sobre o porquê as igrejas crescem, eu preciso dizer que não existe nenhuma fórmula mágica para o crescimento da igreja. Eu não acredito em um método ou um passo a passo de crescimento. Se você seguir A mais B mais C, existe a garantia que a sua igreja irá crescer. Digo isso porque se você está procurando uma fórmula para seguir para o crescimento da sua igreja, eu preciso dizer que eu não conheço e também eu não acredito que exista. E a principal razão disso é como eu já falei anteriormente. Eu acredito que o crescimento vem somente de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 3:7. E nossa responsabilidade como pastores e líderes é plantar e regar conforme os direcionamentos de Deus. Eu quero te mostrar é que existem centenas de igrejas que estão crescendo de uma forma saudável, crescendo em números de pessoas que são seguidores de Cristo de verdade. E não estou falando de igrejas inchadas de pessoas e vazias do Espírito Santo. Estou falando de igrejas que vivem da palavra de Deus e estão crescendo todos os dias. Depois de acompanhar centenas dessas igrejas em crescimento, percebi que elas possuem algumas características em comum. Atitudes relativamente simples que você também pode viver em sua igreja e que poderão ajudar você a plantar e regar no lugar certo, confiando no crescimento de Deus para a sua igreja. 7 ações inspiradoras que estão presentes nas igrejas que crescem. Ação número 1. Reconhece que Jesus é suficiente para atrair novas pessoas para a igreja. Todos os ministérios, mensagens, eventos e comunicação está relacionada ao nome de Jesus e como que ele pode transformar a vida de pessoas. Ação número 2. Sabem se comunicar com seu público. Essas igrejas investem na comunicação, como TV, rádio e principalmente redes sociais. A comunicação é clara e de fácil entendimento para as pessoas. Sempre enfatizam os horários dos cultos e ministérios em que as pessoas podem fazer parte. Ação número 3. Praticam evangelismo e discipulado todos os dias. As atividades da igreja e ministérios possuem o objetivo claro de evangelizar e discipular pessoas. Isso é realizado através de cultos de celebração, dos pequenos grupos, eventos internos e externos e até mesmo 1 a 1. Cada membro é preparado para receber e discipular pessoas. Ação número 4. Se dedicam na formação de líderes excelentes. Todas as igrejas que eu conheço que estão em crescimento possuem uma escola de líderes eficiente. A igreja investe em melhorar os seus materiais, capacitar os professores, incentivar os membros a participarem da escola de líderes e que os alunos partam para a prática através de algum ministério. Ação 5. Financiam missionários. Não importa o tamanho do orçamento da igreja, as igrejas em crescimento que conheço possuem a característica de investir financeiramente na vida de um missionário, sendo ele da igreja local ou não. A igreja separa parte do orçamento para abençoar pessoas que se dispõem à obra missionária integral. Ação 6. Praticam a gestão de forma eficiente. Igrejas que crescem entendem a importância de administrar bem os seus recursos e praticam uma gestão eficiente. Isso significa que elas são organizadas, fazem um bom acompanhamento das principais áreas da igreja, planejam bem os projetos e sabem direcionar a liderança para a execução. A gestão se torna essencial na tomada de decisões eficientes na igreja. Ação 7. Investem em treinamentos e ferramentas. Outra característica presente nas igrejas que crescem é o investimento em treinamentos e ferramentas para a igreja. A igreja sempre está buscando novas experiências para agregar os aprendizados em sua igreja. Desde treinamentos para a formação de líderes, gestão da igreja, administração financeira, pastoreio de famílias e até mesmo materiais para a escola bíblica. As ferramentas são a forma de melhorar o trabalho e a organização da igreja, construir relatórios e capacitar a liderança. Agora, resumindo para você as 7 ações presentes nas igrejas que crescem. Primeiro, reconhece que Jesus é suficiente para atrair novas pessoas para a igreja.
2. Sabem se comunicar com seu público. 3. Praticam evangelismo e discipulado todos os dias. 4. Se dedicam na formação de líderes excelentes. 5. Financiam missionários. 6. Praticam a gestão de forma eficiente. E 7. Investem em treinamentos e ferramentas. Como eu disse anteriormente, essas ações não garantem o crescimento da sua igreja, mas são inspirações que com certeza farão a diferença no evangelismo e cuidado de pessoas. Independente das ações encontradas nas igrejas que crescem, todas elas possuem o mesmo fundamento: o fundamento de obediência a Deus, de buscar o direcionamento de Deus através da oração e estudo da palavra, e obedecer conforme os seus direcionamentos. A obediência a Deus é a chave para o crescimento da igreja. Agora que eu já te ensinei as duas formas de liderar a igreja, que são a forma intuitiva e a forma eficiente, e o porquê algumas igrejas crescem e outras morrem, quero te fazer uma proposta única que pode mudar a história da sua igreja daqui para frente. Uma decisão que poderá mudar a sua igreja para sempre. Lembra da história que eu te contei no começo deste vídeo? Dos dois jovens pastores com vidas ministeriais muito parecidas, porém com uma grande diferença. Um pastor estava encerrando as atividades e fechando as portas da igreja. O outro acabava de chegar à marca de 500 membros na igreja. A diferença entre eles era a forma que eles lideravam suas igrejas. E agora eu preciso ser simples e direto com você. Eu quero te convidar a se tornar uma igreja eficiente. Ser uma igreja eficiente significa servir a Deus com o seu melhor. Nós acreditamos que você e sua igreja podem fazer mais e melhor para Deus com os recursos que Deus já te deu. Eu acredito que sua igreja pode alcançar mais pessoas para Jesus, batizar mais pessoas, formar líderes mais comprometidos, pastorear e cuidar melhor das pessoas e tomar decisões melhores. Tudo isso é possível fazendo pequenas mudanças e utilizando apenas o que você já tem. Isso é ser uma igreja eficiente. Ser uma igreja que sabe usar sabiamente os talentos que Deus distribuiu à sua igreja. E minha pergunta para você é: você deseja se tornar uma igreja eficiente e servir a Deus com o seu melhor? E se você estiver comprometido com isso, eu quero te ajudar. Essa decisão poderá mudar a sua igreja para sempre, porque a partir do momento que você começa a ser uma igreja eficiente, não tem mais volta. Novas pessoas irão conhecer a Jesus, os membros serão mais comprometidos em discipular os novos na fé, líderes se tornarão exemplos de fé para a igreja, e você poderá liderar a igreja de uma forma eficiente. A mudança e a transformação na vida de apenas uma pessoa não tem preço. Esta é a missão da igreja, essa é a nossa missão. E o meu convite é te ajudar a viver a missão da igreja com excelência. E para te ajudar, eu criei um treinamento completo, com um passo a passo que você precisa para se tornar uma igreja eficiente. E agora você tem a oportunidade de concorrer a uma das vagas disponíveis. Se você deseja se tornar uma igreja eficiente, clica no botão abaixo deste vídeo para conhecer o curso Igreja Eficiente Essencial. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te espero do outro lado.